Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por este momento, pela tua presença, por este culto abençoado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua presença maravilhosa. Deus maravilhoso. Pai, abençoa teu servo que estará trazendo a palavra do nosso lar. Enche o teu Espírito, fala através da tua palavra e usa ele como um instrumento nesta noite, Pai querido. Cura, transforma vidas através da tua palavra. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Deus santo e poderoso. Amém. Vem sentar, irmãos. Oh, Deus. Glória a Deus. Vamos ler uma passagem aqui. Em seguida nós vamos estar juntamente com os irmãos meditando um pouco. Vamos ler em João, Evangelho de João, capítulo 4. Vou ler alguns versículos aqui. Evangelho de João, capítulo 4. Uma passagem bem conhecida, né? Dos irmãos, dos evangelhos, né? Mas Deus nos renova, né? Cada culto, cada mensagem, cada pregação. Então nos diz assim: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos. Deixou Jesus a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria, pois há uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era esta quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pedes de beber, a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu soubesse, conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pediria, e eu te darias, e ela te daria a água viva. Dai-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Até aqui, irmãos. Nós vimos aqui, irmãos, na passagem, aonde nós vimos ali que Jesus, ele estava ali, aquele lugar, pregando a palavra de Deus, mas ele ouviu os fariseus falarem que ele já tinha mais discípulos do que João Batista. João Batista era um pregador que pregava o arrependimento, o batismo do arrependimento. Então ele andava por aqueles lugares pregando e fazendo discípulo. A grande multidão seguia a João Batista. Mas agora, quando Jesus é batizado por João Batista, quando Jesus começa o seu ministério, o Espírito Santo de Deus é sobre ele. Então ele começa a ensinar, e os seus ensinamentos eram de tal maneira que o povo se ajuntava e os seus discípulos iam batizando aqueles homens, aquelas mulheres que se chegavam até Jesus. Mas quando Jesus soube que aqueles homens começaram a falar e a dizer, e começaram a querer colocar entre Jesus e João Batista uma disputa. Começaram a querer agora fazer com que
aquele povo ficasse ali, digamos assim, a torcer por um ou por outro, buscar um ou buscar o outro, viu, irmãos? Mas Jesus, ele não se agradou disso aí, não, porque Jesus, ele não quer divisão. Jesus, ele quer união na igreja, viu, irmãos? Quando muitas vezes a gente começa a fazer a obra de Deus, e alguém se levanta do lado ou perto e começa também a fazer a obra de Deus, nós devemos de dar graças a Deus, viu, irmãos? Quando alguém está também ombreando a obra, era isso que Jesus estava fazendo. João Batista pregava, mas Jesus também sentiu a necessidade e ele veio para isto. Jesus me chamou e te chamou para pregar a palavra de Deus. Não importa, irmão, a circunstância, não importa o lugar, não importa se tu prega mais ou menos do que a outra pessoa, viu, irmão? Não, porque quando tu está pregando, Deus está te usando. Quando o outro irmão está pregando, Deus está usando o outro irmão. Quando tu estás cantando, Deus está te usando. Deus, aleluia. Não precisa não, nós temos aquela coisa, mas o irmão canta melhor do que eu não vou cantar porque ele está no culto. Não, tu tem que te levantar quando é dada a oportunidade de louvar a Deus com a voz que Jesus te deu, porque muitas vezes o hino que tu vai cantar vai fazer efeito em alguma pessoa que está na plateia, que está ali naquele culto. Tu me das com uma voz simples, humilde, mas é tocado pelo Espírito Santo, ele te unge a fazer a obra do Senhor. Deus bendito. Aleluia. Deus glorioso. Por isso, irmão, não podemos ter divisão entre nós. Não, irmãos. Viu? Muitas vezes as pessoas chegam até mesmo nos atropelando para fazer as obras. Nós temos que dar o lado e deixar. Aleluia. Faça a obra de Deus. Não importa, tu está com vontade de fazer, faz. Eu quero fazer, faz, eu vou fazer também, aleluia. Um não estrova, o outro não, aleluia. Cada um no seu tempo certo, na hora certa, Deus vai usando, né, irmãos? Aleluia. Muitas vezes eu fico, às vezes, ali pensando, às vezes fico nervoso quando pego uma escala, irmão, mas eu não sei pregar, eu sou tão pequeno, os outros parecem que pregam mais do que eu. Mas, irmão, Deus quer usar todos nós. Deus, muitas vezes a minha linguagem alcança pessoas que talvez aquela pessoa culta, aquela pessoa com palavras benditas, né, com palavras bonitas, não chega no coração daquela pessoa. E talvez com as minhas palavras cheguem no coração daquela pessoa e outras pessoas não cheguem. Deus usa então por isso, irmão, em lugar para todos nós na obra do Senhor. Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, quando Ele quer. Então Jesus, vendo aquela situação, ele sai daquele lugar e vai para outro lugar, né, para pregar a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que era necessário ele passar por Samaria. Por que era necessário, irmãos, Jesus passar por Samaria? Irmãos, era necessário que ele levasse a palavra para aquela cidade, irmãos. Para aquela mulher evangelizar aquela cidade. Essa era a necessidade que Jesus tinha de passar por aquele lugar. A Bíblia diz que quando Jesus chega ali, Jesus está cansado. Muitas vezes, irmãos, nós nos sentimos cansados de fazer a obra de Deus. Então, naquele momento, Jesus, ele conversa com os seus discípulos. Ele manda eles entrarem em Samaria para comprar. Judeu não conversava com um samaritano, mas Jesus agora começa a mostrar para os discípulos que não há diferença entre preto, entre branco, entre japonês, entre brasileiro, entre americano. Para Deus não há diferença, somos todos iguais. Não temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então Jesus, ele pega os discípulos e manda eles, e eles obedeciam a voz de Jesus, porque era uma voz cheia do Espírito Santo, viu, irmão? Quando tu ouvir a voz de Deus falar contigo, não te nega de fazer aquilo que Jesus está te mandando. Eles obedeceram, eles saíram. Agora, irmãos,
certo para eles, que vergonha eles irem lá no armazém, ou sei lá o que, no comércio do samaritano, chegarem, porque eles eram conhecidos, eles se trajavam diferente, o cabelo era diferente, a barba era diferente, agora eles chegam naquele lugar e já são reconhecidos como judeus, viu, irmãos? E eles não se comunicavam. Certamente aqueles homens daquele comércio já ficaram desconfiados, já ficaram, mas o que esses judeus estão fazendo aqui? Mas eles vieram ali comprar, eles vieram ali buscar pão, eles vieram ali obedecer a palavra de Deus, eles entraram naquele lugar, talvez ali um dizia para o outro, pede tu, outro, não, pede tu, eu não vou falar nada, eu vou ficar quieto, só vou te acompanhar, viu, irmão? Muitas vezes, irmãos, nós não temos palavra, mas se nós estiver em oração do lado daquele que está pregando, se nós estiver em oração do lado daquele que está cantando, Deus faz a obra, irmão. Aleluia, glória a Deus. É a oração da igreja, aleluia, que faz a diferença. Quando, aleluia, quando sai fogo do altar, a igreja pega fogo, e quando a igreja pega fogo, o céu se abre, aleluia, glória a Deus, porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso, aleluia. Então, aqueles discípulos foram, e lá eles se demoraram ali, comprando, escolhendo, aleluia, talvez com não muito dinheiro, escolhendo o que levavam para o seu alimento, para se alimentar. E Jesus ali estava sentado naquele poço, mas ele tinha um propósito de estar naquele lugar. Viu, irmão? Deus, ele tem um propósito na minha vida e na tua vida. Muitas vezes Deus te leva para algum lugar, mas Ele tem um propósito, aleluia, de te usar, de me usar, aleluia. Deus bendito. Aí diz a palavra de Deus que aquela mulher, irmãos, aquela mulher, ela era uma mulher desprezada. Viu? Ela era desprezada naquela cidade. Era uma mulher que as outras mulheres daquela cidade não queriam ter comunhão com ela. Pela vida que ela vinha levando, pelo seu testemunho, as outras mulheres rejeitavam. O povo rejeitava aquela mulher. Mas eu quero dizer, irmãos, que Jesus, ele não rejeitou aquela mulher. Não, ele esperou aquela mulher, porque aquela mulher ia ser uma missionária da obra de Deus. Ele tinha certeza, aleluia, que aquela mulher, ela ia falar, aleluia, as coisas de Deus ali naquela cidade. Então diz a palavra de Deus que Jesus fica naquele lugar e começa a conversar com aquela mulher. Quando Jesus pede a ela, dai-me de beber, aquela mulher ficou muito admirada. Mas tu, sendo um homem judeu, me pedir de beber, conversar comigo, dirigir a palavra, porque naquela época o homem, se tivesse um homem sozinho, uma mulher, eles não conversavam um com o outro. Mas Jesus era diferente. Jesus é o Rei dos Reis, Jesus é o Príncipe da Paz. Jesus ele enxerga o coração aonde nós não enxergamos. Então aqui, irmãos, não importa quem você é, Deus, Ele tem a salvação. Deus quer te salvar, Deus quer me salvar. Não importa o nosso passado, não importa a nossa vida, não importa o passado daquele nosso familiar, irmão. Ele, aleluia, custou o sangue de Jesus, assim como eu preciso da salvação, eles também precisam da salvação. Aleluia, glória a Deus. E Jesus ali, ele conversa com aquela mulher, aleluia. E ele diz para ela, olha, se tu soubesse quem é que está falando contigo, viu, irmãos? Aleluia. Ai, que maravilha. Quando nós reconhecemos a voz de Jesus, quando nós reconhecemos que é Jesus que está falando com nós, que é Jesus que está nos tocando, que é Jesus que está no comando de tudo, irmãos, aleluia. Deus poderoso. Oh, glória. Então, aleluia, Jesus disse para ela, tu me pediria e eu te daria a água da vida, e tu nunca mais ia ter sede, aleluia. Glória ao Pai. Esta mulher, irmãos, então ela já agora teve um interesse. Jesus desperta o interesse daquela mulher, viu, irmãos? Ele estava dizendo para o irmão, como é bom quando a gente vai nos amigos ou nos parentes, que eles têm interesse em perguntar alguma coisa para nós a respeito da salvação, a respeito de Jesus, porque é uma porta que se abre. Deus, aleluia.
Deus poderoso e Deus santo. Jesus, então, ele conversando com essa mulher, ali as portas se abriram, quando ela disse para ele, então eu quero, né? Primeiro Jesus se humilha, Jesus pede para ela. Depois, então, ela pede para Jesus, viu, irmãos? Olha a humildade de Jesus, né? Ele pediu água para aquela mulher. Muitas vezes nós temos vergonha de pedir alguma coisa, ou de pedir um minuto de atenção para alguém, ou de conversar com alguém e levar a conversa, né, para que o Espírito Santo abra as portas. Mas ali Jesus, ele levou aquela conversa, e aquela mulher, então, ela começou a entender. Ela disse, eu quero desta água, para que eu não precise mais voltar aqui nesse lugar, porque para mim voltar nesse lugar eu tenho que escolher a hora, e a hora tem que ser no meio-dia. Esta hora que nós vemos na Bíblia ali é no meio-dia. Era um lugar que ninguém vinha buscar água, era o horário que ninguém vinha naquele lugar buscar água, mas ela veio ali e encontrou Jesus naquela oportunidade. Então naquela oportunidade agora se abre aquela porta. Quando se abriu aquela porta, Jesus começa a pregar para ela. Jesus agora, uma inteligência do Espírito Santo. Irmão, se tu não tem inteligência, se não tem, nós temos que pedir para o Espírito Santo nos dar. Porque o Espírito Santo de Deus já toca em Jesus, e Jesus diz para ela, chama o teu marido. Jesus sabia da vida dela, Jesus conhecia a vida dela, Ele conhece a minha vida, Ele conhece a tua vida, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhecia o pensamento daquela mulher. Ele disse, vai lá e chama o teu marido. Por quê? Porque Ele queria conversar mais com ela, Ele queria dialogar mais com ela, Ele queria mostrar o seu poder para aquela mulher. Jesus quer mostrar o seu poder para mim e para você. Ele quer mostrar que Ele tem poder de desfazer as obras do inimigo, Ele tem poder de curar a doença, Ele tem poder, aleluia, de transformar vidas, aleluia. Glória a Deus. E aquela mulher, aleluia, ela disse para ele, eu não tenho marido. E Jesus disse para ela, falasse bem, falasse certo. Tu não tem marido, porque tu já tivesse 5 maridos, e agora o homem que está contigo não é teu marido. Então, irmãos, aí aquela mulher pôde reconhecer, aleluia, o poder de Deus. Ali ela começou a compreender a virtude do Espírito Santo na vida de Jesus, aleluia. Ela tentou dialogar mais, ela disse para ele, olha, eu vejo que tu é profeta, vindo de Deus, nós estamos esperando o Messias, ela disse para ele. Nós estamos esperando, porque ela conhecia então essa escritura, ela sabia que haveria de vir o Messias, o Filho de Deus. Aleluia, irmãos. Oh, como é bom nós ler a palavra de Deus, como é bom nós ouvir a palavra de Deus. Nós estamos esperando a vinda de Jesus a qualquer momento. Nós estamos esperando Jesus arrebatar a sua igreja. Esse sofrimento que eu estou passando, que você está passando aqui neste mundo, muito em breve vai terminar, irmão. Muito em breve as lutas vão se terminar, o pranto vai se terminar, a enfermidade vai se terminar, porque Jesus está voltando, aleluia. E nós queremos, assim como esta mulher, ela acreditava que o Messias ia vir, nós pelas Escrituras também estamos esperando a volta de Jesus, aleluia. Aleluia. E ela disse, quando Ele vier, Ele vai nos ensinar todas as coisas. E é verdade da mulher, Jesus, aleluia, quando Ele habita em nós, Ele nos ensina a andar, Ele nos ensina a amar, Ele nos ensina a caminhar, Ele nos ensina a como nós tratamos os nossos semelhantes, ao nosso amigo, aos nossos parentes. Ele muda a nossa maneira de viver e de ser e de pensar, aleluia. Deus da glória. Aí Jesus agora ele diz para ela, eu sou o Messias, eu que falo contigo. Irmão, pode ver que dificilmente Jesus fez essa declaração. Se tu olhar na Bíblia, Jesus ele faz, mas ele deixa uma lacuna ali para os incrédulos não crer.
né? Ele deixa ali um vazio. Se tu olhar nas escrituras, quando eles começam a interrogar, quando os fariseus começam a apertar, começam a dizer, então faz um sinal, diz quem tu é. E Jesus, ele vai falando, mas nunca ele falou tão declarado. Se tu olhar na Bíblia, que nem ele falou para essa mulher, eu sou o Messias. Então essa mulher, irmãos, ela teve a certeza ali, aleluia, que Jesus era o Messias, aleluia. Ali essa mulher prova para nós que o Filho de Deus esteve aqui na terra, que ele passou aqui na terra, que ele curou aqui na terra, que ele foi morto, que ele foi preso, foi crucificado ali na cruz do Calvário. Aleluia! Oh, glória a Deus! Então esta mulher fica maravilhada. Nisto vem chegando os discípulos de Jesus, mas eles não ousaram dizer nada, eles não perguntaram nada para Jesus. Se fosse nós, talvez nós ia perguntar, mas o que essa mulher queria contigo, Jesus? Qual foi a conversa que tu teve com elas? Mas não, eles ficaram todos calados, porque eles sabiam que Jesus tinha palavra de vida eterna, porque Pedro já tinha dito, só tu tem palavras de vida eterna, aleluia. Oh, glória! Ele diz a palavra de Deus que ali certamente, né, não está escrito na Bíblia, mas certamente ali se reuniram e começaram aquela refeição, começaram a se alimentar. E aquela mulher deixa eles ali se alimentando e entra naquela cidade e já entra usada por Deus, irmão. Não foi só vontade daquela mulher, não. Foi a vontade do Espírito Santo de Deus. Porque quando ela aceitou o Cristo, o Messias, aleluia, quando ela creu na sua palavra, ela não conteve só para ela, mas ela saiu naquela cidade. Ela começou a pregar para aqueles homens. Ela começou a dizer, olha o Cristo, o Messias das Escrituras, o prometido, está ali, lá no poço de Jacó. Falei com ele, ele falou, ele me disse toda a minha vida, ele me contou toda a minha vida, tudo que eu faço, tudo que eu fiz na minha vida, ele me declarou, sem me conhecer, sem saber quem eu era. Deus bendito. Aleluia. Deus, e através da pregação daquela mulher, irmãos, aqueles homens, então, despertou neles uma curiosidade, e eles saíram, aquele pessoal daquela cidade saíram e vinham vindo. Aleluia. E Jesus olha para aquela multidão que vinha vindo e diz para os seus discípulos, olha, a seara está madura. Aleluia, mas os ceifeiros ainda são poucos. Aleluia, glória a Deus, porque no momento ali, era ele e aqueles discípulos, aleluia, aqueles homens chegaram ali, e agora, certamente, a Bíblia não relata, mas certamente Jesus agora levanta a voz e começa a pregar para aquela multidão, começa a falar, começa, aleluia, a dizer o problema de um e o problema de outro, começa a curar ali, começa a fazer milagre naquele lugar, e aqueles homens agora chegaram para aquela mulher e disseram, olha, não é só pelo que tu disse, aleluia, nós mesmos estamos vendo, aleluia, aquela mulher, irmãos, que era desprezada, aquela mulher que era antes odiada por aqueles homens, viu, irmãos? Mas Deus conhece a história daquela mulher, Deus conhece a minha história, Deus sabia que dentro daquele ser, aquela mulher tinha um coração sofrido, tinha um coração quebrantado. Ela teve 5 maridos, mas não foi talvez só culpa dela, irmãos. Ela estava tentando acertar, ela estava querendo melhorar a sua vida, ela estava procurando viver uma vida melhor, aleluia. Deus bendito. E ninguém compreendia ela, mas Jesus compreendeu aquela mulher. Jesus sabia a angústia daquela mulher. Jesus conhece o teu coração, o meu coração. Ele sabe da minha angústia, Ele sabe da tua angústia, Ele sabe do teu problema, Ele sabe, Ele vê as tuas lágrimas. Quantas vezes certa aquela mulher chorou durante os dias da sua vida, quantas vezes certa ela clamou a Deus por socorro. Aleluia. Aleluia, mas ninguém lhe estendia a mão, ninguém lhe dava um apoio, ninguém lhe dava uma palavra de conforto, viu, irmãos?
Como é bom a gente ter uma palavra de conforto para o coração de alguém. Como é bom a gente ouvir um conselho de um irmão, de uma irmã, cheia do Espírito Santo, cheia de amor, aleluia. Aquele conselho, olha, vamos fazer de tal maneira, não faça mais assim, continua agora, mas pelo caminho certo. Jesus agora aconselhava aquela mulher, Jesus pegava para aquela mulher, aleluia, e ela foi recebendo o Espírito Santo na sua vida. Irmão, quer trabalhar na obra de Deus, aleluia, deixa o Espírito Santo invadir a tua vida, deixa o Espírito Santo, aleluia, tomar conta da tua vida. Conta os teus segredos todos para Jesus, tudo aquilo que tu não conta para ninguém, mas para Jesus tu pode contar, porque Ele tem a solução para o teu problema. Glória a Deus, aleluia. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos estar orando, aleluia. Eu creio que Jesus, Ele falou comigo nesta noite. Eu tenho certeza, Ele falou contigo também, através do louvor, através da palavra que foi lida. Foi Deus, a palavra de Deus esta noite, que Deus, Ele tem solução para o meu e para o teu problema. Se alguém quiser uma oração especial, vem aqui, que o pastor vai estar orando por você, vai estar colocando a mão na sua cabeça. Aleluia, não é nós que fizemos nada, irmãos, quem faz é Jesus, é Ele que faz. Aleluia, não importa o teu problema, não. É Jesus que tem a solução para o teu problema. E nesta noite, aleluia, é noite de reconciliação, é noite de perdão. Quem sabe, aleluia, tu tem que perdoar aquela pessoa que está no teu coração. Hoje perdoa, aleluia, porque tu também vai ser perdoado. A tua vida vai endireitar, as tuas veredas vão endireitar. Se tu somente perdoar no teu coração, se tu somente, aleluia, aceitar o perdão também, aleluia, daqueles que estão pedindo perdão para você. Aleluia.